Salve você, escritor, leitor, amante da literatura. Eu sou a Mônica Cadorim e falando para o canal Apologia das Letras. Hoje eu vou falar sobre um banco de ideias. Vocês sabem o que é isso? Fica aqui que eu vou te contar como é o meu banco de ideias. De repente você tem ideia de fazer o seu banco de ideias também. Bom, vamos lá. Aí tem a ver com a minha história pessoal, né? Eu comecei a inventar histórias ainda quando criança. E aí, coisa de criança, né? Aquela coisa despojada, escrevia aquela bobagenzinha, né? Que assim, não era como se fosse uma redação, né? Era uma historinha mesmo, né? E aí, um dia eu tive um sonho e eu achei que aquilo era interessante, né? De contar. O sonho me parecia uma história, né? Parecia que tinha uma trama ali. Falei, eu vou contar isso aqui como uma história, né? Como as coisas que eu escrevia na infância. E aí eu falei assim, eu preciso registrar isso, né? A coisa assim eu até digo que é a fase pré-histórica e histórica da minha escrita, né? Porque na história, né, da humanidade, você tem a pré-história. E a história é quando as coisas começam a ser escritas. E ali eu comecei a registrar, né, uma espécie de uma certidão de nascimento da ideia que eu tinha tido. Então anotei coisas tipo, assim, informações muito básicas. Quem eram os personagens, título, que época que acontecia, onde que acontecia e a data que eu tinha inventado. Então, assim, muito básico, um registrozinho de nascimento bem simplificado. E ali eu comecei a escrever as ideias que eu tinha, né? Por isso que eu chamo hoje de banco de ideias. No início chamava registro das minhas histórias. Hoje eu considero mais como um banco de ideias. E isso foi crescendo, né? Foi ficando cada vez mais complexo, que a minha cabeça tem umas coisas assim de mega organização, de excesso até às vezes de complexidade. Então, o que começou com essas 5 informações, hoje eu tenho um arquivo no Excel que tem assim aquela lista assim cheia de coisas, né, cheia de itens para serem preenchidos. Eu até tô com um aqui meio intermediário em papel. Eu sou sempre do papel. Então eu comecei com uma folha de papel ao maço, com essas divisões, né, em colunas. Eu acho que assim, a gente visualizando, né, linhas e colunas, a coisa fica mais fácil. Mas eu prefiro assim do que fazer ficha individual. Ficha individual você tem que ficar repetindo os títulos. E aqui não, você põe o título uma vez só e as informações estão todas agrupadas aqui. Então aqui, essa versão aqui é uma das mais recentes. A gente tem personagens, lugar, tempo, né, o local e a época em que está acontecendo, título ou nome. Por que título ou nome? Porque às vezes eu tenho um título bacana, né, que depois vai virar título do livro, e às vezes eu não tenho isso, não me vem junto. Então eu ponho ali um nome temporário, né? Esse aqui, por acaso, aqui tá todo mundo com título, olha que bonitinho. Mas fica aquela anotação temporária para depois que a história estiver pronta eu pensar num título, né? E aí eu venho aqui e mudo. Aqui a gente tem feita em, justamente o registro de quando eu tive a ideia. E aí começa a ter umas outras coisas como fora em. Isso aí eu vou fazer um outro vídeo para falar dessa questão do fora, né? Do jogar fora. Paginação, quantas páginas, né? Eu escrevi. E observações. E essas observações, elas têm 2 colunas aqui, né? Observações, e tem essa aqui, e tem aqui um rabinho aqui que eu faço anotações, sim, né? Tem aqui, não sei se dá para ver bem aí, tem X, tem N, né? São anotações. Aí aqui tem umas outras colunas, que aqui tem, antes do título tem um número, depois do título tem outro número. Alguns não têm os 2 números, então assim, a Mônica complicando uma coisa que era para ser simples. Aí o negócio, o que é isso aqui, né?
essa lista aqui, essa numeração aqui, são todas as ideias que eu tive. Desse lado aqui é apenas as ideias que têm fim. Porque às vezes você tem uma ideia que é uma cena. Pô, essa cena aqui, né, me vem na cabeça, papá, registrei. Eu nem chego a escrever, porque às vezes para escrever você já tem que ter uma coisa mais trabalhada. Eu só escrevo as coisas quando já está bem elaborado na cabeça. Mas me vem uma ideia de, eu podia fazer uma história assim, 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 assim. Aí eu venho aqui e registro. Fica registrado que eu tive essa ideia. E aí eu começo a trabalhar com ela, né? Pra ver até onde que me leva, né? Até onde vai essa ideia que eu tive. E às vezes acontece da ideia não dar em lugar nenhum, né? Não vai para lugar nenhum, chega uma hora que um ponto ali que a coisa não passa, encontrei um problema que não tem como solucionar. Às vezes eu volto um pouquinho lá nos eventos, tento ir por outro caminho, às vezes também não dá. Eu falo, cara, descartei, né? Aí justamente o fora em, né? Não vou mais trabalhar com essa ideia, vou ter outra ideia e vou começar a trabalhar em outra ideia. Aí faço outro registro, né? Tenho outra ideia, faço outro registro. Só que aí o que acontece? Passa muito tempo, eu tenho uma ideia que é parecida com aquela que eu tive da outra vez e que não foi até o fim. Aí a gente começa a misturar as ideias e aí uma hora a coisa sai. E às vezes também, naquele momento, eu não soube levar a trama adiante. Quem sabe agora, né, eu tive um outro vislumbre aqui, eu consigo. Então eu tenho alguns casos aqui que são de coisas recorrentes. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente uma, que é bom, a história que eu tô escrevendo agora. Chama-se Por Causa de um Quadro. Até vou fazer um vídeo especial só para ela. É uma ideia de 1980, 90, alguma coisa assim. Que na época ali eu até cheguei a escrever, mas é uma coisa muito simples, uma coisa assim muito... Joguei a ideia no papel. Acho que tinha 10 páginas, 20 páginas, 15, sei lá. Tá até escrito aqui, mas é que eu não vou achar isso rapidamente assim para contar para vocês. E aí, assim, aí eu descartei, né, uma versão que é ruim, o texto é ruim e a ideia não tá desenvolvida, só que ela tá registrada aqui. Aí, de vez em quando eu não tenho nenhuma ideia nova, eu volto aqui. Tem alguma ideia bacana aqui que eu não trabalhei até o fim? Então, essa história do Por Causa de um Quadro, um dos problemas que havia nela é que era muito rápido. E era num lugar, num reino fictício, né? Num reino distante, aquelas coisas de adolescente escrevendo. Era uma vez num reino muito distante. Tinha muita coisa assim quando eu comecei a escrever, né, das minhas histórias. Aí eu falei, eu vou trazer isso pra cá, pro meu lugar, né? Minha época, meu local, Rio de Janeiro, anos 2000, anos 2020. Vamos ver se funciona? Aí você vai, então vamos recaracterizar os personagens, vamos ver como é que tudo funciona. Aí eu procuro manter a trama, né? A trama básica, manter a motivação, o quadro é o fundamental, né? A história se chama Por Causa de um Quadro, o quadro tem que ficar. E então eu vou mantendo ali os personagens. Aí não funcionou, então descarta. Aí 2 anos depois eu falo, e se eu, em vez de fazer aqui no meu tempo, se eu jogasse, fizesse um romance de época, vamos tentar? Aí recaracteriza. Então, assim, esse banco aqui, eu volto nele. Toda vez que eu tô sem nenhuma ideia nova, eu volto aqui para ver se tem, né, alguma coisa aqui que eu não trabalhei até o final e que posso vir a trabalhar. Deixa eu olhar aqui minhas anotações, que se eu já falei tudo que eu tinha programado, que eu vou citar os campos que eu estou usando hoje, né? Então tem isso, né, de voltar a ideias antigas. Ultimamente, inclusive, eu tô tendo poucas ideias, eu já gastei todas as minhas ideias,
Já estão todas anotadas aí, não vem mais nada novo. Mas eu tenho tanta ideia, acho que são mais de 500 ideias. Então, cara, eu não preciso mais ter ideia daqui até me aposentar de escrita. Que é só trabalhar essas que eu já tive, né? Então, aí eu tenho que, quando eu faço essa retomada, né? Aí muitas vezes eu tenho que mudar os nomes das personagens, porque se é nos dias de hoje, se é num reino distante, se é no século passado, nos séculos anteriores, se eu vou ambientar no Brasil, se eu vou ambientar fora, né? Então, isso tudo é passível de ser modificado, né? A ideia da trama é mantida, mas isso tudo acaba podendo, né, ter modificação quando eu vou retrabalhar a mesma ideia. Então, assim, a trama eu tento manter a mesma, né? Sem bagunçar ela. E os outros elementos é que eu vou modificando. Aí, então, vou te mostrar aqui a última página desse aqui em papel. Eu agora uso o do papel só para realmente anotar a ideia na hora que eu tenho. Então, a gente tem aqui, né, a página. Aí, completou. O que a gente faz? Opa! Começa aqui a mão, né? E aí tá seguindo, porque como ele veio assim, né? Ele tá seguindo as colunas certinho aqui. E aí a gente vai fazendo as anotações e depois eu passo pro computador. Esse formato aqui eu não tô mais usando, porque eu acho que o Excel me ajuda mais, né? Fica mais interessante de visualizar e de abrir, né, essas informações todas que estão aqui agrupadas. Só que aqui tem muita informação nessas colunas aqui de observação, de paginação. Paginação tem a paginação manuscrita, a paginação do livro, depois que publica, né? Tem manuscrito, tem digitado e depois tem do livro. Aí tem registrado aqui o ano da publicação, número do ISBN, número do registro no escritório de direitos autorais. Tem tudo, né? Isso aqui é a vida das minhas histórias resumida, tá tudo aqui, né? Então, na hora que eu joguei no Excel, eu fiz essa separação, né? Eu acho que não consigo mostrar, não vai dar para ver, né, no computador, mesmo que eu ponha aqui, que eu... não dá para ver. Uma coisa que eu tinha que falar. Vocês estão vendo que tem coloridinho? Tem os amarelinhos, tem azulzinho, tem verdinho. Isso é uma coisa de organização minha, né? Até isso eu registro ali, né? E essa coisa da organização, do detalhe. Teve uma época que eu tinha que organizar os meus manuscritos, né? Eu comecei a ter muito texto escrito, uma coisa boa. E aí eu inventei umas capinhas que é simplesmente uma folha assim de metade da folha, né? Que eu fiz assim e botei o texto aqui. E eu tinha uns papéis coloridos de artesanato, né? E aí eram 6, além do branco e do preto, tinha 6 cores. Eu falei, eu vou aproveitar essas cores para classificar as histórias, né? E aí, como que você vai classificar, né? Tem aquela elucubração toda de como é que você vai fazer isso. E aí eu decidi classificar por local e época, porque é o que tem de recorrente, né? Os títulos, muito vago. A época que faço, imagina, 40 anos escrevendo, não dá para... Por ano, eu só tinha 6, né? Possíveis de classificar. Então, as classificações ficaram assim. O amarelo, Rio de Janeiro, a época em que eu estou vivendo. Então, tem coisinha amarela que é ambientado na década de 90, porque eu escrevi na década de 90. Se eu tô agora no ano de 2020, se eu fizer uma história agora, se passando agora, também é amarela, né? Embora uma seja em 1990 e a outra em 2026, as duas são amarelas porque as duas estão ambientadas na época em que eu estou escrevendo, né? Então essa é a amarela. Aí tem a verde. A verde é em qualquer outro lugar do Brasil e no momento atual.
que eu posso fazer uma história se passando em São Paulo, em Recife, em Manaus, né, em qualquer lugar, em Vassouras. E então essas são as verdes. Aí tem vermelho. Não tem azul primeiro. Azul é no resto do mundo, em qualquer lugar do mundo, no momento atual. Eu tenho poucas dessas aí, porque a gente, né, trabalhar com o resto do mundo é complicado. A gente trabalhar com o Brasil já é complicação suficiente, resto do mundo, mas às vezes acontece, né? Vem uma ideia de um sonho que eu tive, que se passava na cidade mais fria do mundo. A cidade mais fria do mundo fica lá no meio da Sibéria. Tive que escrever a história lá. Então é na época que eu estava vivendo uma história no resto do mundo. É o processo de ser. Aí tem vermelho, que é resto do mundo no passado. Qualquer passado. E aí a gente já entra nos romances de época, né? O vermelho. Porque quando eu comecei essa coisa dos reinos, como é que chama? Reinos distantes, né? Aí é tão bacana, né? Aquela França medieval com aqueles cavaleiros. Então eu ambientava as minhas histórias na Europa medieval. Era aquele aquela coisa bonita, né? Vistosa, assim, né? Esses filmes que eu assistia quando era adolescente. Então eu tenho várias histórias assim que são vermelhas, né? Resto do mundo no passado. Tem o cor-de-rosa, que aí é Brasil no passado. Então, também tem um monte. O que mais tem, eu acho, atualmente, é cor-de-rosa no século passado, nos séculos passados, que pode ser século XVI, XVII, XVIII. Não tenho nada antes do século XVI, pelo menos não ainda, mas vamos ver. E a última cor é o cor-de-abóbora, que ficou para essas que eu chamo de fábulas, né? Que são essas histórias que não têm nem tempo, nem local determinado. É num reino muito distante, há muito tempo atrás. Então é essa coisa meio conto de fadas. Então, toda vez que a ambientação está indefinida, é um cor de abóbora. E eu acabei fazendo um outro conjuntinho, que são as histórias que eu só escrevi uma cena. Então, são os descartados. Eles estão numa capinha dessas preta. Então, aí por isso que meu registro ali... Então, ali já dá informação. Se eu estou procurando uma história X, por exemplo, por causa de um quadro, eu sei, aí vai ter um que vai ser amarelo, porque é no Rio de Janeiro, na época que eu estou vivendo. Vai ter um que vai ser cor de abóbora, que é aquela primeira, porque é num tempo indefinido. Vai ter a que eu estou escrevendo agora, que aí eu passei para o cor de rosa, né? Joguei lá no passado, século XIX. Então a mesma história, ela aparece em 3 entradas, até mais, eu acho, já mexi nessa história mais vezes. 3 entradas com 3 cores diferentes, é a mesma história, né? Ao mesmo tempo você tem várias histórias que se passam no mesmo lugar, na mesma época, né? Basicamente, porque aí é Brasil, né? Quando é no presente eu faço a distinção Rio de Janeiro e resto do Brasil. As do passado não, as do passado são todas cor-de-rosa, não interessa onde que está acontecendo. Então, tanto a história do Rio de Janeiro no século XVI é cor-de-rosa, quanto a de São Paulo no início do século XX também é cor-de-rosa. Então, aí a fraternidade cor-de-rosa é grande. Então, eu vou dizer aqui para vocês quais são esses campos que eu tenho, porque aí já que eu destrinchei o negócio, depois até ponho aqui um cardzinho com essas informações, se interessar, né, para quiser fazer igual a mim, né, te dou a cola. Eu tenho primeiro as informações básicas, né, que aí é nome dos personagens, e aí eu comecei a separar em que continente, em que país, em que cidade que a coisa está acontecendo, em que estado, né, sendo no Brasil, em que estado, cidade, porque aí eu consigo classificar. Eu gosto muito de fazer tabelas e gráficos e essas coisas todas. Então eu sei assim, quantas estão na América, quantas estão no Brasil, quantas são em outros países da América, sabe? E aí o Excel permite, então eu me solto, me jogo e boto todos os detalhes possíveis e imaginários. Aí a época, às vezes eu tenho uma indicação de ano exato, né? Às vezes é simplesmente século XIX, século XVIII. As mais antigas eram mais assim, aéreas, né? Sem data definida. Atualmente eu estou muito mais incisiva, até como mostrei no outro vídeo aí, montando calendário,
da história que eu estou fazendo, né? Depois a gente tem a cor, que aquela história tem, porque aí também no Excel eu consigo fazer essa classificação, né? Consigo filtrar, né? Por essas informações. E aí, qual é o número dela enquanto história, ou seja, com começo, meio e fim. E aí eu registro outros números dela enquanto história. Porque é isso, né? Citando de novo por causa de um quadro. A primeira história tem fim, a segunda não teve, a terceira tem. Então, esses outros números que aparecem, né? Onde que ela aparece outras vezes registrada. Mas aí eu já estou nos controles de identidade. Então, as informações básicas são personagem, continente, país, cidade, época e cor. Isso é o mais básico. Aí depois eu passo para os controles de identidade. Aí é isso, número de história ou número de outras entradas dela enquanto história, o título ou nome e o número, a lista total, o número de sequencial dela, né? E aí eu vejo aqui que eu tenho 318 ideias registradas aqui. Nem todas são completas, né? Nem todas têm começo, meio e fim, mas são todas ideias, né? Algumas são recorrentes, algumas se repetem, mas são 318 possibilidades que eu tenho de brincar aqui, exceto as que eu já escrevi, né? E aí eu tenho depois outros números também de total. Porque essa, por causa de um quadro, por exemplo, ela é a 318. Ela também é 31, 116, 316 e 317. Quer dizer, eu fiz 316, 17 e 18. 3 vezes tentando escrever a história recentemente. Né? Até que agora, nessa de 318, eu consegui chegar ao fim e comecei a escrever. Né? Aí depois eu venho a parte das datas. Então, a primeira data, naturalmente, é quando foi feita. Depois, a gente tem o fora, que é quando eu desisto da ideia, né? E descarto aquela ideia e deixa pra lá. E aí, quando ela volta, tem um em, né? A minha anotação é em, depois fora em. Porque é quando eu invento, quando eu descarto, quando eu recupero, e quando eu vejo que realmente não dá certo e descarto de novo. Mas assim, elas estão sempre podendo voltar e sair, né? Ideia é ideia. Então a gente quero recuperar, eu recupero, não quero mais, eu boto de lado. Aí depois vem os dados editoriais, que aí número de páginas manuscritas, né? Porque eu escrevo tudo à mão. Em que data que eu terminei de escrever? Isso é importante também, porque às vezes a ideia é mais recente, mas eu escrevi primeiro, a ideia mais antiga eu escrevi depois, então eu gosto de registrar quando é que eu acabei de escrever, aquela coisa assim, o ponto final e a assinatura e a data, né? Que data que eu usei. Aí depois que digita, quantas laudas ficou e quantas palavras tem, porque hoje em dia, essas casas editoriais, essas coisas todas, que só quer saber, concurso, quer saber quantas palavras tem. Então eu tenho essa informação aqui, né? Aí os programas, né, de computador ajudam pra caramba, que não dá pra gente contar, né, na mão, não é impossível. Mas aí os programas ajudam, então eu tenho aqui a marcação de quantas palavras eu tenho também, quantas palavras tem essa história. Aí depois, quantas páginas ficou o livro já publicado, né? Qual é o número do registro de direitos autorais, o número do registro no ISBN. Então, esses são os dados editoriais, né? Em relação a páginas e registros. E aí, por último, eu chamei de informações complementares, que são as observações, né? Então, eu tenho uma coluna para o status, se ela está viva, se ela está suspensa. As vivas são as que estão na fila de publicação, né? Ou publicadas ou em fila de publicação. Que eu demoro muito para publicar, então às vezes ela fica 10 anos esperando a hora dela ser publicada. Mas ela tá viva, tá ok. E até na hora que eu vou publicar, ela pode morrer. Mas enfim, ela tá viva até que eu declare o contrário. E tem algumas que estão suspensas, porque é uma ideia que eu gosto, que eu quero voltar para ela, mas que eu ainda não estou sabendo resolver. Então eu falo assim, não, fica quietinha aqui. Então assim, ela não tá fora, não tá marcada como fora, mas ela também não tá viva, porque ela tem alguma coisa ali que eu tenho que resolver. Então ela fica com essa marcação de suspensa. E aí eu tenho uma outra coluna de observações,
que eu faço exatamente essa referência. Isso aqui é uma releitura de não sei o que, isso aqui é baseado no livro tal, né? Eu sempre recuperando esse tipo de coisa das minhas influências, né? Da onde que eu tiro as coisas. Tem uma segunda observação que é assim, é uma história despretensiosa que eu inventei de bobeira, é um sonho que eu tive, né? Da onde veio essa ideia, né? E uma outra de origem, que é isso, né? Quando isso aqui foi baseado no livro da Jane Austen, isso aqui é uma ideia que eu tive assistindo o filme tal, acontece bastante isso, né? E marco também desdobramentos, então assim, da onde que veio a ideia e para onde que foi. Então, por exemplo, por causa de um quadro, o que deu errado e como é que agora eu vou fazer dessa forma diferente aqui para ver se dá certo. Então, é esse aí meu banco de ideias, né? Então, vi com vocês aqui que são 318 ideias até agora. Não está descartado nunca para, né, ter novas ideias, sempre acontece. E se não acontecer também não tem problema, porque eu volto para as minhas anotações e 318 ideias, vamos botar aí 300 livres ainda para eu escrever. Então, o que não falta é ideia para ser trabalhada. E é isso aí, é o material que eu queria apresentar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Então, se gostou, joinha. Se não gostou, bota no comentário assim o que não gostou, né? Porque a gente está sempre querendo melhorar. Tiver dúvida, né? Quiser saber alguma coisa diferente a mais sobre a minha prática como escritora, né? Como é que eu trabalho determinado tema, determinado assunto, determinada questão. Enfim, também bota nos comentários. Eu vou me esforçar para dar conta, né? Porque tem coisas também que eu não sei, mas se eu souber, eu conto, né? Que eu acho que essa coisa da gente partilhar informação, né? Isso enriquece todo mundo, né? Então eu gosto muito de falar do que eu sei, do que eu gosto e quem sabe ajuda alguém, né? Então por hoje fico por aqui. Então assim, né? Joinha, comentários. Se gostou, conhece alguém que vai gostar do vídeo, né? Também passa para frente, né? Passa para algum amigo, alguma coisa assim. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Vou tentar ser mais frequente aqui, né? E é isso. Então, Mônica Cadorim falando para a Apologia das Letras.